Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia, aquele programa que te traz a informação que você precisa para mudar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito séria e eu começo esse programa lançando uma pergunta para você. Você já parou para pensar quanto tempo você fica diante da tela do computador ou da tela, mais ainda, do celular? Pense sobre isso e acompanhe esse programa que só está começando. A boa notícia é que nós temos, a partir de agora, uma lei já, né? Foi aprovada, que determina ou define para nosso dia a dia aqui em Jundiaí o detox digital. A gente vai falar mais sobre esse assunto, vou apresentar os nossos convidados. A Esther Zomer, já conhecida, velha aqui, nossa, de carteirinha, especialista em tela, e vereador Fauaz Tarra, que é o autor desse projeto de lei, hoje já lei, certo? Sim, já. Antes de mais nada, muito obrigada pela participação e presença de vocês. A gente sabe que o dia de vocês é muito corrido e vocês conseguiram arrumar um tempinho para estar aqui com a gente. Eu quero muito agradecer. Obrigada. Nós que agradecemos o convite. Sim, sempre. Prazer. Vamos falar desse assunto. Eu vou começar com você. Posso chamar de você, né? Claro, sempre. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse projeto. Que momento que você se sentiu tocado para elaborar esse projeto? Bom, na verdade, queria primeiro agradecer o convite, o prazer estar aqui com você, Marcinha, com todo o time aqui do Novo Dia, dividindo a mesa aqui com a minha amiga Esther Zomer, uma baita de uma especialista na área. Na verdade, para começar, a gente tem filho em casa, né? Então, acho que esse é um dos grandes estímulos dentro de casa. Mas eu, na verdade, tive muito apoio da Esther, que procurou o nosso gabinete, a gente já tem amizade, e ela veio alertar a gente sobre esse tema, né? E a gente, como legislativo, a gente tem que estar debatendo temas atuais, temas que levam a preocupação para as famílias. E aí a gente sentou, conversou, ela, uma grande especialista, mostrou a gravidade do que está acontecendo, e às vezes a gente passa despercebido, realmente a gente ficou o dia inteiro ali celular, e a gente virou uma extensão do corpo, infelizmente, né? O dia a dia da gente acaba consumindo. E ela trouxe a importância da gente discutir isso, principalmente com as crianças, bebês, né? Ali já no início da vida, pô, o pai já está cansado, pega o celular. E fica ali e tal. E eu volto a dizer, aqui a gente não está dando regras, porque a gente tem filho. Sim. Tenho 2 filhos, tenho um de 7 anos e um de 2 anos, a completar agora dia 8. Então a gente sabe como funciona o dia a dia. Então a gente tem que estar sempre se policiando. E se você não tiver uma outra ocupação para as crianças, eles vão ficar no celular. Então por isso que a gente sentou, discutiu, criou um projeto de lei para trazer à luz à sociedade esse tema. Óbvio que a gente vai sair consertando o mundo, mas muitas vezes a gente passa despercebido, Marcinha. A gente não para entender e para olhar o que está acontecendo muito dentro da nossa casa. Então esse é o objetivo. A gente, como legislativo, a gente não pode criar regras impor que fira o executivo. A gente não tem. Porém, como forma de campanha, palestras, panfletos, Passeatas, divulgação, né? passeatas, o que a gente puder fazer sobre o tema, a gente quer fazer com a ajuda dos especialistas como Esther. Veio numa boa hora. A gente já trouxe esse assunto algumas vezes aqui. Já. A gente ficávamos ansiosos para que isso fosse levado ao poder a quem cabe, né? Sim. De repente se mobilizar, veio numa boa hora. Veio. E foi assim, o Fauaz teve toda uma sensibilidade de sentar, com a equipe dele escutar, de acolher essa fala toda que eu fui levando, né? Eu também sou mãe, né? Tenho 3, 20, 17 e 10. E eu falo que essa tecnologia invadiu a vida de uma forma muito rápida, porque não era assim com as minhas de 20 e de 17. Eu não criei elas com essa tecnologia toda, eu criei elas de forma analógica, né? E, de repente, o meu de 10, eu estava cheio de tecnologia em casa, né? E isso, como sendo estudiosa da área, o que eu comecei a entender? Os casos de TDAH, os casos de autismo, as crianças indo parar em psicólogo por várias questões, mas como assim? O que está acontecendo, né? As dificuldades escolares que iam aumentando. E isso sempre foi me intrigando. E aí foi onde eu fui começar a entender o que estava acontecendo nesse contexto. Como o João Pedro era pequeno, eu convivi muito com as mães também, né? Então eu começava a ver um comportamento já diferente que, para mim, não era saudável. E uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar claro, né? Isso não aconteceu por causa da pandemia. Isso já vinha acontecendo. Isso já estava estabelecido nas casas e na sociedade. Só que nós não olhávamos para isso. Aconteceu a pandemia, trancou todo mundo dentro de casa e o problema, bum, explodiu. E a gente passou a olhar para nós mesmos também, exato. Né? E aí a gente começou a perceber o quê? Eu tô dentro de casa, mas eu tô separado.
É cada um com seu aparelho, cada um com seu programa, e ninguém mais faz nada junto. E os consumos de conteúdos impróprios e as crianças cada vez mais largadas na frente dessas telas, né? Por quê? Porque a vida está demandando, a vida está cobrando, as famílias estão sobrecarregadas, e isso aqui virou uma babá eletrônica, né? E aí, o prejuízo disso? O prejuízo tem, todo excesso é a falta de algo, e todo excesso tem prejuízo. Olha, você que está pensando em si mesmo, eu vou te dar um dado. Segundo o último levantamento feito, o brasileiro fica 13 horas por dia aproximadamente diante disso aqui. E Marcinha, e vamos combinar uma coisa, não é trabalhando, é rede social. Passando o dedinho. É passando o dedo. Consumindo aquele conteúdo rápido, né? Aquele conteúdo rápido. Então, você falava para mim agora no começo, estou com dificuldade de leitura. Estamos todos. E aí era o que eu dizia para Márcia, né? Você imagina você que é uma adulta, que o teu cérebro já está formado, teve uma infância bacana, subiu em árvore, caiu, arrebentou cabeça, jogou pedra e tudo mais. Agora, você imagina uma criança que não passa por nada disso e que já começa a consumir essa tela com essas coisas rápidas. Ela vai ter atraso em todo o desenvolvimento dela. Então, por que eu fui para o FAUAS com essa proposta? Jundiaí é conhecida como a cidade da criança. Jundiaí tem vários programas sensacionais, excelentes para a criança, né? Mas nós não temos nada que proteja a nossa criança nesse meio digital. Somos a geração analógica e estamos fazendo a transição. Nós também estamos aprendendo a usar isso aqui. Mas como é que nós vamos ajudar esses pais que estão passando por isso? Porque os pais hoje não têm conhecimento. Os pais hoje não têm conhecimento de que o olho da criança ele vai ficar formado lá nos 7, 8 anos. Até então, ele é uma estrutura mole e ele vai se moldando. Por que nós estamos com tantos casos de estrabismo e miopia? Esse é um dos problemas. Na prática, como é que vai funcionar esse projeto? Então, na verdade... Já é uma lei, né? Eu tô falando de projeto, lei, mas já é uma lei. O legal é que o prefeito Luiz Fernando já sancionou essa lei, então ela já oficializou. E eu acho que é um ganha-ganha. É sociedade civil, poder público, né, sentando e dialogando para poder tirar do papel. E quem conhece meu trabalho sabe que a gente tenta sempre fazer um trabalho com discussões amplas, né? Eu não sou um vereador de um bairro só, ou de um nicho, uma pauta só. Então, quando a Esther trouxe esse tema, é um tema que mexe com a cidade. Se a pessoa mora no Vetor Oeste, mora no Vuturucaia, no centro, ou na Vila Pro, ela vai ser impactada. Então, o nosso objetivo qual é? É sensibilizar. É a palavra que a Esther usou. É sensibilizar a sociedade. E fazer com que essas crianças tirem isso da escola e levem para dentro de casa. Porque a escola hoje, queira ou não queira, ela virou o responsável por tudo. Então, ela tem que cuidar da questão sexual, tem que cuidar das questões das telas, familiar. Por mais que a escola muitas vezes não tenha esse papel fundamental, ou não queira, ela é obrigada a assumir alguns papéis. E ela está sobrecarregada, a escola. Então, a gente entende que a cidade, com 40 mil alunos hoje, por exemplo, sobre a responsabilidade do prefeito, a gente tem um potencial muito grande para poder tirar isso do papel. Só que é um desafio. Então, a gente só vai conseguir, eu entendo, fazendo fóruns, fazendo palestras, discutindo, reunindo. A escola de governo, por exemplo, que é um instrumento que a prefeitura tem maravilhoso de capacitação. Então, trazer os professores, trazer o pessoal da saúde, a gente pode atacar por várias frentes. E conscientizar. Quem me conhece sabe do meu trabalho dos fogos, por exemplo. A proibição do rojão na cidade. Lá atrás, em 2017, muita gente me acusou. Um projeto que não vale nada, não vai dar em nada. Vai trabalhar, vai fazer outra coisa. E hoje nós estamos em 2024, essa é uma pauta que pegou. Diminuiu. Nossa, muito. Então nós aprovamos, não está regulamentada ainda, mas o prefeito sancionou, mas falta regulamentar. Mas só da gente estar falando desse tema, as pessoas se conscientizaram. Então, eu conheço muita gente que falava mal e hoje fala bem, entendeu que um autista sofre, um idoso sofre, um animal sofre, silvestre, doméstico. E essa questão do detox não será diferente. Como ela disse, as famílias não pararam para enxergar ainda, o dia a dia acaba consumindo, as crianças ali... Aí você vai no restaurante e tá todo mundo no celular. A criança, o bebê, a família, a mulher, o marido, exatamente. Né? Trocando então a gente precisa falar desse tema, que é algo pandêmico já, endêmico, pandêmico. Não, porque... eu posso falar, vamos falar, é uma pandemia. Pandemia. A gente tá vendo uma pandemia, né? E, né, falar sem a gente falar, por que eu falo tanto da criança? Porque a criança está vulnerável na frente dessa tela. As crianças hoje estão sofrendo assédio sexual, estão sendo violentadas nas telas. Eu ia tocar nesse assunto. Esses casos são os extremos, né, que ocorrem, porque a gente sabe que o uso abusivo da tela, que deveria ser o menos tela, né, que se fala, tem causado inúmeros. Você já citou alguns aí, questão de visão, atenção.
Essa questão do abuso é seríssima. E tá maior do que a gente pensa, porque isso não é divulgado. Você tinha um dado, né, que você passou para mim. De 6 a 10 meninas, que eu te falei aqui. Enquanto você vai procurando, deixa eu voltar para o Fawaz para te perguntar o seguinte: como é que foi a adesão, o acolhimento dos vereadores quando esse projeto foi para discussão? Excelente, excelente. Eu Na verdade, vibrei. o vereador Albino também assinou com a gente, presidente da Câmara, que ele também tinha uma discussão em relação a isso, assinamos juntos, né, Esther? Sim. Foi feito um trabalho em conjunto com o presidente Albino. Ele fala das telas para os bebês, para os 2 anos dos olhos. Então a gente fez uma junção, eu e ele, mas os vereadores todos aprovaram, fizeram Foi uma fala muito bacana, teve a discussão na Câmara, porque todo mundo tem um neto, tem um filho, tem um vizinho, uma criança ali próximo que acompanha. Acontece na casa. Então é assim, como a gente disse, por que uma pandemia? Porque em todos os lares tem. E tende a aumentar, né, Fawaz? Aumentar, então a gente precisa realmente estar discutindo, mas a Câmara aprovou, discutimos, todos ali apoiaram a aprovação do projeto, que é um projeto, como eu disse, algo inovador, não é uma pauta nova, porque essa pauta já é antiga, porém, é inovador na discussão aqui na cidade, porque ninguém parou ainda, como a gente tem hoje, por exemplo, desemparedamento. Então a cidade de Jundiaí tem as crianças tirando elas da sala de aula para poder ter um convívio maior com a natureza. Então o detox ele vem para somar com tudo isso. Tem tudo a ver com a pauta. Como ela disse, Jundiaí é a cidade da criança. Então por isso que eu acho que o prefeito nos acolheu na hora, montou ali um grupo para poder nos receber do time dele, saúde, escola de governo, educação, e foi legal, foi um bate-papo muito verdadeiro, olho no olho. A gente sabe dos desafios do pós-aprovação do projeto, mas eu entendo que a gente já saiu ganhando. Porque agora a gente pretende fazer pelo menos uma palestra por ano, por semestre, discutir nas redes sociais, ir nas escolas particulares, aí levar isso para mais pessoas possíveis. Nos postos de saúde, por exemplo, olha, a gente tem uma abertura nos postos de saúde, porque distribui cartilhas, panfletos, junta grupos, apoio comunitário. Gente, o agente de saúde hoje poderia estar fazendo esse trabalho. A gente pode... qual é o objetivo também disso, né? Formar multiplicadores. Exatamente. Eu estou fazendo uma formação agora pelo Educamídia, gente, é gratuita, né? A gente pode promover essas coisas, a gente não precisa inventar a roda. Já tem muita coisa boa que está aí que a gente pode usar, né? A gente precisa botar em prática. Então, assim, a questão da saúde, a gente está vivendo uma epidemia de saúde mental. Eu quero dizer o seguinte, nós fizemos recentemente um Conecta, que é um programa completamente diferente, de outro formato, onde nós fomos até as escolas, algumas escolas particulares, para a gente ouvir como é que está o uso do celular dentro das instalações educacionais. E vale conferir, está lá no nosso YouTube, é uma matéria bem legal, a gente ouvimos mães, ouvimos educadores, ouvimos a direção da escola e todo o movimento que está sendo feito internamente para não coibir, porque coibir é uma palavra feia. Não. Regrar, educar para o uso. O dado é o seguinte, ó. Vamos lá. Adolescentes de 10 a 15 anos. Gente, 10 anos não é nem adolescente, é uma criança ainda, Sim. né? De cada 10, 6 já foram contactadas ou já sofreram algum tipo de abuso em termos sexuais. E a gente fala aqui das meninas, mas a gente sabe que os meninos também sofrem com isso. Também. Né? E assim, por que uma coisa que eu falo também, né? Se vocês acompanharem a minha página do Instagram, quando eu coloco foto, é dos meus filhos. E eu fico, assim... Isso é uma coisa que eu fico até chateada quando eu vejo colegas postando foto das crianças que atendem e postam. E eu, às vezes, marco lá e falo, não expõe a criança. Claro. Por quê? Porque essas fotos, elas vão parar em redes que você não tem noção. Então, quanto menos exposição dessas crianças, melhor. E é isso, ó, são coisas mínimas que a gente precisa levar de informação até para os pais. Os pais, às vezes, não param para pensar. Sai fazendo um monte de fotos e sai postando tudo. Mas você não sabe onde essa foto foi parar. Aí, daqui a pouco, a tua criança é sequestrada na porta da escola porque você tá lá com ela toda identificada. Então, assim, são assuntos que a gente precisa trazer à luz, como já falou o Fawaz. A gente precisa cuidar disso. A gente não tá aqui querendo ser o cavaleiro do apocalipse. Não é isso. A gente começa a olhar primeiro para dentro, né? Mas a gente precisa tomar esses cuidados. A gente precisa olhar para isso com certo carinho. E, assim, vamos cuidar das crianças. O adolescente, ele já tá meio aí perdido, que eu falo, mas a gente vai dando um jeitinho, vai ajudando, vai ajustando. Mas se a gente começar esse processo educacional com a criança, é mais fácil educar uma criança do que consertar um adulto, não é? Com certeza. Fawaz, vocês tiveram essa reunião técnica e de apresentação do pós para o prefeito. Como é que foi essa reunião? Inclusive, havia uma
técnica que veio do Paraná, é isso? É, a amiga da Esther, ela trouxe uma colega para, né, de maneira online para fazer uma explanação, o que já é feito. E o legal é que ela se colocou à disposição para poder nos ajudar. Ela faz parte Do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana de Curitiba. E ela já está há 12 anos nisso, fazendo ações em Curitiba. E é assim, gente, é sofrido, porque a gente tem que fazer uma campanha contra as Big Techs. Tem que dar murro em ponta de É faca, muito, né? não dá para desistir. Mas como a gente disse, a gente não veio aqui para coibir nada, para proibir nada, longe disso. Ela se colocou à disposição para colocar o Instituto para poder fazer essa capacitação. Eu acho que a Esther foi muito clara, a gente tem que treinar as pessoas que possam multiplicar. Acho que esse é o nosso desafio. A gente faz, é difícil chegar em cada criança, mas se a gente conseguir mobilizar a educação, falar com os professores, o corpo diretivo da escola, já é um começo. Chegar na saúde... Então, ficou claro que é um assunto multidisciplinar esse. Ela não é uma pauta da saúde ou da educação, ela é uma pauta da sociedade. Da sociedade civil. Então, a segurança toda. pública hoje, a gente está falando agora da questão de segurança. No passado recente, quando começou o advento do computador, existiam salas de bate-papo, lembra? Sim. O chat wall, o chat terra. Sim. Aquilo era uma porta de entrada para... Tudo. Invasão, principalmente sexual. Sim. Se a criança, o adolescente, o adulto achava que estava falando com uma menina ali, um cara ali, e no fim tinha uma pessoa ali que podia ser um pedófilo, podia ser um maníaco sexual, e não era algo raro. Depois isso veio aparecer, era comum. Então a gente está hoje um outro momento. Hoje é o celular ali te injetando e cuspindo informação a todo momento. Inteiro. E aquela informação... eu volto a dizer, vamos começar de dentro de casa. Meu caçula, quando ele pega o celular, ele põe lá, quer assistir o Baby Shark dele, que é o desenho que ele gosta. Tá. Aí ele já começa, daqui a pouco já tá vendo o vídeo. E tá rodando no YouTube. Então, se você não tem um controle, você não tá atento, daqui a pouco tem vídeo ali, já que não é verdade. E os pequenos, eles não querem ficar no YouTube Kids. Né? Eles não querem o YouTube Kids, eles querem o YouTube normal. Porque aquilo é um portal de informação. Então, aquilo é, para aquela criança, cheio de estímulo. É uma janela. Maravilhoso. Aí, outra coisa. Todas as redes sociais, elas têm uma faixa etária. A partir de 13 anos. Alguém sabe disso? A grande minoria. E a tua iniciativa vem ao encontro exatamente disso. Exato. E o que eu achei mais legal, assim, volto a dizer, esse tripartite, sociedade civil, legislativo e executivo, é o casamento correto. Com certeza. Porque, volto a dizer, eu não quero aprovar um projeto de lei. Ah, legal, a Esther foi lá, provou, tiramos fotinho, colocamos na rede social e morreu o assunto. Podem ver, eu não gosto de aprovar projeto assim. Tudo que eu aprovo eu tento tirar do papel. E é um desafio. Esse é um assunto dificílimo. Mobilizar educadores, mobilizar a saúde, mobilizar a segurança pública, e vai, escola de governo. Então o prefeito, quando ele faz uma reunião e ele traz assume esse compromisso no sentido de, eu quero ouvir, eu quero entender. E ele colocou o time para ouvir e ele já deu ordem. Agora eu quero continuar esse assunto. Então vocês, especialistas, sentem com a Esther, com o time da Esther, com o Fawaz, vamos tentar agora tirar do papel e saber o que é o próximo passo. E a Esther é uma pessoa super qualificada para poder tirar do papel, nos ajudar a falar, vamos começar. E outra, a gente não quer começar gigantesco. Começar a fazer um piloto. Pequeno, vamos começar um piloto pequeno. Vamos começar pela educação? O caminho à saúde? Vamos fazer uma capacitação? É um começo. Esse ano a gente começou assim. O ano que vem, vamos ampliar essa capacitação? Vamos levar para as escolas? Vamos fazer uma roda de conversa com os pais? E aí você vai ano a ano e aí fica já na sociedade. Como a gente diz, trouxe esse assunto, tá na sociedade... Ganha proporções. E aí ano a ano a gente vai podendo avançar cada vez mais. E sempre fazendo um processo de avaliação do que foi implementado. Perfeito. E outra coisa, o que precisa melhorar, o que a gente precisa ajustar. E outra coisa, a gente vai precisar ter, sim, uma equipe de profissionais de saúde que ajudem esses pais, por exemplo, de psicólogos e psiquiatras. Porque, gente, a hora que começar a fazer esse trabalho mais efetivo, a gente vai ver o quanto de problema vai aparecer. De pais precisando de ajuda psicológica, de crianças ou adolescentes precisando de ajuda medicamentosa para parar com esse vício, porque é um vício. Você falou dos pais, inclusive as mães, quando elas estão gestantes, elas também causam... Sim, porque aqui nós temos ondas eletromagnéticas que saem daqui. Então, é muito comum você ver as grávidas apoiando o celular na barriga. Então, a gente já tem até estudos que falam isso, que essas ondas ultrapassam, elas chegam no feto, e nós já temos aí uma geração de bebês nascendo em função dessas ondas TDAH. Então, assim, uma coisa que era genética,
Passa a não ser mais genética, porque você está promovendo. Tem fator isso. externo já. Tem um fator externo. Mas assim, alguma grávida sabe disso? Eu tenho certeza que elas não sabem. Lógico que não. senão Elas não tem, né? têm consciência. Por exemplo, à noite a gente é aconselhado o quê? Deixar o celular fora do quarto, porque isso que atrapalha o teu sono. Carrega onde? O despertador do lado da Do cama. lado. Se você começar a ver fotos de como fica o seu rosto... Eu agora atendo ligação só assim, ó. Eu não coloco mais aqui, porque você fica todo queimado. Se você... Nem sabia disso. olha lá. Então, são informações que a gente precisa... É por isso que o fone, vamos falar de fone, né? Então, são informações que valem a pena ser repassadas. Informações embasadas, são Verdadeiras. cientificamente... Exato, verdadeiras. A gente precisa fazer um combate às fake news urgente. Importante. Né? Cyberbullying, por exemplo. Cyberbullying, o bullying que tá gigante, tá tomando proporções, que tá saindo do controle. E é onde que a gente vai pegar isso. Gente, uma criança, se você começa a falar, ela vai absorver. Uhum. E ela vai trazer isso para casa, ela vai falar, mãe, falaram isso na escola hoje. Sabe o que eu acho legal? Que nem isso, o alcance que o seu programa tem é gigantesco. Então, a hora que as pessoas começarem a ouvir, principalmente os profissionais que estão na área, os colegas profissionais da Esther, psicólogos, você já começa a movimentar mais pessoas. Claro. Então, isso a gente vai criar uma grande rede. Então, é isso que eu até queria usar o programa de vocês para poder convidar mais pessoas para agregar com a gente. Porque isso aqui não tem nome. Isso aqui não é da Esther, do Fawaz, do Luiz Fernando. Isso aqui é da sociedade. Então, quem tiver ali, que gosta do assunto, que queira nos ajudar, participar... Pô, vamos ver se a gente faz agora no segundo semestre, de repente, um fórum, um encontro, um bate-papo. Eu estou fazendo uma discussão agora na Câmara Municipal sobre as mães... as questões psicológicas pós-parto. Muito bacana também. É um assunto muito importante. Nós vamos organizar um bate-papo na Câmara. Então, isso é legal, que você vai trazendo mais pessoas e vamos divulgar, vamos ouvir, vamos discutir. E eu acho importante. A Esther me trouxe um dado, que nem Jundiaí explodiu as questões em relação ao autismo. Isso explodiu. E em muitos casos, Márcia, a gente tem que falar sobre isso. Claro. Não é autismo. Não é autismo, exato. Está acontecendo muito isso e não é pouco. Agora, eu não sou médico, eu não sou aqui psicólogo, enfim, neuropediatra. Mas a gente sabe, a gente tem escutado, conversado com especialistas que, em muito caso, como a Esther falou, a própria exposição da tela, muitas vezes, não é o autismo, é a exposição à tela. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar porque isso está reverberando na sociedade, terapia, não tem profissionais mais para dar conta de tudo. Aliás, não deve ter profissional para fazer o diagnóstico, porque se esse diagnóstico está sendo feito apontado... Vai na PAI hoje, por exemplo, e vê quanto tempo demora para você ter um diagnóstico. É 2, 3 anos para laudar, porque é fila gigantesca. E assim, quando a gente ficou... minha preocupação, quando eu trouxe isso para o Fawaz, o que é, né? Por quê? Principalmente depois da pandemia, a gente teve um aumento significativo. Por quê? As crianças ficaram muito aqui. Então, uma coisa que passa a ser um transtorno neurobiológico, que é o autismo, se confunde com os efeitos daqui. Porque se eu ficar aqui, eu vou ter problema de fala, eu vou ter problema de concentração, eu vou ter problema de atenção, eu vou ter seletividade alimentar, porque eu vou estar comendo assim, alguém vai estar empurrando a comida na minha boca, ou eu vou estar pegando assim, eu não sei o que eu estou comendo. Você vê, o assunto é gigantesco. Eles estão falando e eu tô olhando para mim, sabe? Eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, porque a gente faz muito isso, a gente come... Né? Porque é a hora que... Não. Isso porque eu fico... Não, mas aí é que eu falo. Não é, a gente precisa botar regra. Na minha casa é proibido usar celular. Isso, mas não é de agora, é de muitos anos. Meu marido sempre trabalhou com tecnologia. E a gente sempre teve pouco... Vocês brigam então, hein? Não, a gente não briga. Não, a minha mais velha fala assim, eu acho o máximo sentar quando vocês estão conversando, porque eu tenho um de exatas e um de humanas. Debate. Só que eu vou te falar uma coisa, quando eu comecei com esse assunto, ele falava assim pra mim, você é maluca, você é doida, porque não é bem assim. Hoje, ele fala, você tem razão, isso que tá acontecendo. Que legal, né? Então, ele é mega parceiro. Outro dia, ele teve aí uma palestra com o pessoal de uma dessas redes aí, e ele mandava assim, Esther, os caras estão aqui falando que o negócio deles é maravilhoso, mas não é. Eu falei, tá vendo? Tem que vender o peixe deles, né? Tá vendo? Então, é isso, né? Então, a gente precisa botar regra. Na minha casa não tem celular nas refeições. Por quê? Como a gente tinha pouco ele em casa, sempre teve. Então, quando ele tava, ele tinha que estar. E ele me falava assim, às vezes... Não, mas eu tenho que responder. Não tem nada. Não morreu ninguém. Se morreu, não vai ressuscitar. Deixa aí. É verdade. E é assim que a gente começou a... E se for importante, liga. Exatamente, é isso. Né? Eu sempre falo para meus pais isso daí. Fawaz, vai ter um dia, entre outras ações, teremos um dia em que... não vai haver
Vocês estão sugerindo que as pessoas não tenham acesso. A gente gostaria de chegar um dia nessa nesse conscientização, patamar, né? nessa conscientização. A gente gostaria muito. Mas é uma construção. Como existem X horas com a eletricidade desligada. Existe já hoje, né? No mundo, várias discussões, enfim. E a gente gostaria de chegar nisso sim. Mas a gente vai começar um trabalho pequeno, mas sempre. De formiguinha, mas contínuo. Essa é a nossa ideia. Todo ano a gente ter esse assunto voltando para a pauta, para a sociedade, para a gente poder falar. E sensibilizando mais pessoas. E volto a dizer, o adolescente talvez já está um pouco mais difícil de você mudar, o adulto piorou. Mais ainda. A criança talvez menos, e as gerações estão chegando. Então, se a gente conseguir pelo menos melhorar agora, para as próximas gerações já chegarem num outro ritmo, né? Com outra consciência. Sim. A família já não, dentro de casa, vamos regrar, vai ter horário, não vai ficar, que nem ela falou, na mesa, o dia inteiro no celular, no computador, no videogame, enfim, tem na televisão. E é muito cômodo muitas vezes, a gente tem que ser sincero. O pai chega em casa muitas vezes quebrado. A mãe o dia inteiro ali correndo, hoje mãe trabalhando, pai trabalhando, tem várias formas de família, mas cada um na sua rotina. Chega em casa, a criança com aquele gás, o pai não tem mais, acho que nem saúde mental, energia para poder pegar e ir para uma rua. E outra, antigamente a gente ia pra rua. Eu ainda, graças a Deus, fui a turma, acho que talvez a última geração que joguei bola na rua, na quadra. Delícia. Delícia. Agora, hoje eu moro num prédio, num condomínio, ali no Guardadouro. Meu filho não sabe o que é pra rua. Malemar quando desce pra quadra pra brincar, mas o meu menino já nasceu na época da pandemia, né? Nasceu não, mas já tava ali na escola. Já, pra nós tem traumas terríveis. Ficam sequelas. Sequelas, até motoras. Tem a questão mental, tem a questão motora. Então a gente tem que estar lidando diariamente para poder combater, e é uma avalanche contra a gente. A rede tá aí, as telas estão aí para poder sugar essa criança e capturar elas. A gente está sempre remando contra essa maré. Exatamente, nós somos o produto das telas. Não é a tela que é o produto, nós somos o produto. Inverteu, né? Inverteu. E aí uma outra coisa que você falou aí de motora, eu também nunca vi tanta criança indo parar em TO, porque não consegue amarrar um tênis, botar uma calça, pentear um cabelo. Você já tinha comentado isso. Eu já tinha comentado isso. Por quê? É alarmante. Porque, olha só, o teu único movimento é esse. Né? Então, assim, a gente tem questões aí que a gente precisa pensar. Então, quando a gente fala da saúde também, é essa questão. É a gente orientar esses pais para essas questões, né? A saúde aqui de Jundiaí é excelente. Você tem que entrar numa fila de fono, de TO para conseguir, porque não tem... Gente, é o que eu falo. O que está acontecendo? A gente falou dos malefícios para bebês, para adolescente, para criança, adolescente. Agora, o adulto também está sofrendo com questões obesidade. O Fauaz até comentou de hemorroida. Gente, que horror é isso. Porque fica na privada, né? Ali no assento. Horas no celular, não percebe, tá ali, já fez a sua necessidade, faz tempo. E mas tá não ali. Levanta. E aquilo faz um prejuízo para a saúde da pessoa. Então, tem acontecido casos de enfim. Sim, e a obesidade tá aí. As pessoas estão mais obesas porque estão sedentárias, porque a gente não levanta mais. Aí a gente tá aqui com vários restaurantes na mão também. Né? Num clique, você compra a comida que você quer, onde você quer e chega na sua casa. Você levanta mal e mal da porta para pegar até no portão. Aliás, você tá brigando aqui, né? Hoje tá esse rolo, né? O entregador não pode subir e entregar. E tem gente que mata o entregador que não quer subir. O cara não quer sair da sua casa para pegar comida. A comida no portão. Esses dias teve uma briga feia. Briga não, o cara assassinou um entregador. Então a gente tá vivendo uma época terrível. Horrível, é esquisita, né? Vamos dizer assim. Não tem mais empatia, ninguém se coloca mais no lugar do outro. Agora é a minha verdade que vale, é o meu jeito de viver. E dane-se você tem que se virar como o meu jeito. Se falava tanto em novo normal, né? Que novo normal é esse, é assustador. E aí eu falo pra vocês assim, ó, esse cérebro que a gente tem aqui, ele tem 160 mil anos. Nos últimos 30, ele nunca foi tão bombardeado de tanta modificação social. Então, assim, a gente não tem estudo nenhum que comprove que o nosso cérebro mudou a estrutura dele. Nós levamos 160 mil anos para chegar nisso daqui. Em 30 já fez uma mudança drástica. Em 30? Estamos destruindo, a gente está se autodestruindo. Né? Então, assim, às vezes eu tenho dado uma aula de mudança do comportamento humano, né? No mundo contemporâneo. Então, assim, é absurdo o que a gente vê. Tem um lado positivo, porque a gente... Claro. Sem tecnologia, a gente não tem evolução, a gente não tem progresso, a gente não estaria
nessa condição. Tão conectado também, né? Trocando experiências, enfim. Excelente. O problema é que a gente não tá sabendo como fazer. Como usar. Como usar, né? Simplesmente entregar um negócio pra gente, tipo assim, vai se divertir. É mais ou menos isso. Sim. Fawaz, me diga uma coisa. Embora tenha havido, houve, na verdade, apoio do Legislativo, o Executivo também já está, claro, apoiando. Você falou um pouco, mas eu queria saber mais. Quais são os desafios que você vai enfrentar, vai ter que enfrentar inevitavelmente para que esse projeto faça valer aqui na cidade? O maior desafio é mobilização. É mobilizar esses multiplicadores a nos ouvir os especialistas, sentar e se capacitar, aprender, estudar. Eu acho que esse é o maior desafio. Se essas pessoas estiverem dispostas a dialogar, entender e aprender algo novo e se colocar também como multiplicador, poxa, legal, nós vamos tirar nota 10. Mas se as pessoas não se envolverem, aí a Esther vai vir aqui falar, eu vou ficar falando na Câmara e a gente não vai sair do lugar. Não sai do lugar. Porque aí eu e ela não tem braço e força para poder... Tem força, né? E volta a dizer, a gente não tem a pretensão de mudar o mundo, mas a gente tem a pretensão aqui de trazer a luz à sociedade esse debate. Falar, olha, é um assunto importante. E olha quanta riqueza a Esther trouxe aqui de tantas variáveis possíveis dentro da área de saúde, variáveis dentro da área de segurança pública, da área de educação, e vai embora, da área da saúde mental. Então é muita coisa envolvida. Por isso que não dá pra gente sair dando... Não existe um tiro de... a bala de prata que vai resolver o problema do mundo. Não milagre vai. Milagre porque não existe. São anos de mudanças. E a gente não percebeu. Então, assim, o nosso desejo é conscientizar, que o pai pare e entenda o que está acontecendo. Fala, poxa vida, eu não tinha me tocado que meu menino não sabe amarrar um cadarço. Apesar que hoje tudo é com velcro, a pessoa nem amarra mais, ou tudo com elástico, não sabe nem amarrar cadarço. Mas eu não parei para perceber que meu menino nem penteia o cabelo, que meu menino não consegue fazer uma corrida daqui até ali, que ele não tem, subir degrau. não tem coordenação motora. Mas assim, o pai não está preparado para isso, para enxergar, porque são problemas. Hoje a sociedade... É problema para você trazer o sustento para dentro de casa. A gente sabe disso. A sociedade não está fácil. As pessoas têm sofrido para poder levar o alimento para dentro de casa. Sim. A cesta básica ali para o seu filho, para sua mulher, para sua família. Então, ele vai estar preocupado. Eu não julgo. Você acha que ele vai estar preocupado em saber se o menino dele... Mas ele talvez não foi sensibilizado em relação a isso. Ele não parou para entender. Então, se a gente conseguir mobilizar e falar em rodas, falar, poxa, está acontecendo isso. Na sua casa acontece? Pô, acontece, eu não tô percebendo. Vamos devagarzinho mudar aqui a rotina. E aí, que nem ela falou, educar o pai, a mãe, criar ferramentas, criar cartilhas para poder, volta a dizer, não é que fazer regras, mas que pelo menos dentro de casa a pessoa enxergue que, olha, e se ela conseguir mudar dentro de casa, ela vai mudar depois a sociedade, aí vai irradiar para mais pessoas. Daí passa na vizinha, daí na irmã, na tia, na cunhada, vai multiplicando. E aí, por exemplo, as igrejas, pô, podemos falar com outro movimento ponto. religioso, porque as igrejas falam com tantas pessoas. Eu tenho feito um trabalho, eu criei uma frente parlamentar com pessoas em situação de rua. A gente tem discutido isso na Câmara. Pô, a gente tem ouvido as igrejas, porque as igrejas fazem ali a entrega da comida na rua, elas têm quantas milhares de pessoas passam dentro de uma igreja durante o mês. Então elas também são a fonte de informação. Vamos envolver também as igrejas, as religiões aqui para a gente poder discutir. Então, assim, o assunto é muito amplo, a gente pode envolver toda a sociedade. Toda a sociedade. Né? E aí, você falou nas igrejas, a Igreja Católica já vem falando sobre o assunto. Sim, verdade. Na hora do sermão lá que eles fazem. Eles já vêm falando. Por quê? Foi até uma coisa que eu falei outro dia. Imagina o que esses padres no confessionário devem estar ouvindo de reclamação das famílias e das pessoas confessando. Eu assisto pornografia. Eu estou fazendo encontros... Então, assim, o problema está aí. Eu tenho uma conhecida nossa que fala assim, nós estamos sentados em cima de um vulcão. Com certeza. E ele tá, explodindo... Já tá quase erupção. Tá quase botando a gente pro ar. Eu quero dar um testemunho. Você falou da católica, eu sou kardecista e na palestra que existe no Centro Espírita, eles também fazem direto alertas para o uso consciente, né? Eles falam de uso consciente. Isso. Perfeito. A gente está entrando na reta final desse programa. Eu queria, antes de terminar, de encerrar, fazer uma pergunta para cada um. Esther, como é que você enxerga esse momento e a vinda dessa lei aqui para Jundiaí? Vamos olhar para a nossa cidade. Como é que está a situação? Como é que você enxerga tudo? Primeiro, eu acho que a lei ela veio para... nos dá esse amparo legal que a gente precisa para fazer as ações, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder participar desse processo, inclusive, porque é pensar no bem de uma sociedade civil. Alguém te ouviu, né? Alguém me ouviu, exato. Ele não me chamou de louca, né? Não me chamou de maluca, né?
E assim, nós estamos com uma sociedade adoecida. E Jundiaí também está. Não adianta a gente falar que não, porque o que acontece na minha casa, acontece na sua, acontece na do outro. E a gente precisa olhar para isso. A gente vem... eu já dei algumas palestras em escola, já fiz alguns trabalhos, e os pais clamam. Eles vêm clamando, o que eu faço? Eu não dou conta, eu não consigo, né? Então, não dá pra gente escutar isso tudo e não fazer nada. Não ouvir aquilo e falar, olha, vamos lá. A minha demanda de consultório aumentou gigantescamente. Imagino. E aí, quando eu começo a fazer toda aquela investigação, assim, gente, 70% das crianças é falta de regra desse uso aqui, ó, que tá atrapalhando lá. Então, E o exemplo tem que vir da gente, da né? gente. Então, assim, pra mim, essa lei só vai agregar e só vai ajudar a gente nessa construção de uma sociedade mais saudável. Porque a gente precisa. Viver sem isso aqui não vai dar mais. Isso aqui a gente vai precisar. Mas não vamos deixar que isso aqui tome conta da nossa vida, das nossas relações pessoais. A gente saiu de uma caverna. E nós estamos voltando para essa caverna. Então, Triste. não, a gente levou quantos anos para sair dessa caverna e agora a gente está voltando para essa caverna. Então, assim, é surreal um negócio desse, né? É lamentável. Fawaz, quer deixar um convite para que a sociedade, acho que a união de todos, né, é a melhor forma e a maneira da gente fazer valer essa lei aí. Então, eu queria que você... O que você tem a dizer para as pessoas que ouviu esse programa, assistiu esse programa e quer abraçar a ideia de vocês? Antes de mais nada, queria agradecer a vocês, né, pelo espaço, por trazer esse tema para a Câmara, para discussão aqui, né, esse tema da Câmara aqui para discussão. Eu vi poucas pessoas fazendo isso, então eu queria aqui destacar a importância que o seu meio de comunicação tem aqui em chegar informação boa para as pessoas e fazer um convite para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão ouvir esse bate-papo, que participe conosco, né? Traga a sua colaboração, manda aqui para vocês, manda para minha rede, para a rede da Esther, perguntas, sugestões, pô, na minha casa acontece tal coisa, pô, eu sou formado na área também, sou psicólogo, eu estou na área de saúde, eu estou na área de segurança pública, e colabore conosco. Eu acho que a gente está abrindo aqui uma janela de oportunidade. Sim. Né? Nós aqui abrimos um portal para poder discutir esse tema tão importante que muitas vezes você dentro de casa não sabe como resolver, Sim. como lidar. Então vamos participar, vamos tentar unir esforços e fazer um debate saudável, verdadeiro e principalmente que a gente consiga tirar do papel e não uma coisa utópica. Aqui a gente não está aqui divagando e sonhando, não, algo que possa ser possível de tirar do papel. Então acho que é importante todo mundo unir forças. Volto a dizer, a gente quer começar pequeno, com algumas ações estratégicas, iniciais, e crescendo ao longo do tempo. Só que assim, a coisa é rápida, não dá para deixar para trás. A gente já está muito atrasado. Então não dá também para ser muito de formiguinha, que senão a gente vai ficar para trás. Toda hora tem uma tecnologia nova, tem toda hora acontecendo algo diferente. Enfim, as coisas mais rápidas, informação instantânea. Então a gente precisa estar atento e eu convido você para participar com a gente desse debate. Importante que você teve a iniciativa. Volto a dizer, alguém te ouviu? Alguém me ouviu. Para nossa alegria. Quero agradecer Obrigada. muito a participação e presença de vocês aqui. Voltem outras vezes. Obrigado. Tenho certeza absoluta que ambos têm conteúdo para trazer para esse programa. Bom, o que eu posso dizer? Vamos pensar na nossa vida, né? Na forma como isso aqui está tomando conta do nosso dia a dia. Acho que a informação continua sendo o grande poder que existe no sentido bom da palavra. Procure se informar dos malefícios que o celular pode trazer para a sua vida. É claro, como já foi dito aqui nessa mesa, não dá mais para viver sem isso aqui. Mas isso aqui pode ser usado de forma controlada e para fins que sejam bons para cada um de nós. Esse giro está terminando, eu volto logo mais com outro assunto, eu espero você... um recadinho. Esse programa aqui fica salvo lá no YouTube, tá? Então, de repente, você que nos acompanhou até agora e sabe que alguém em especial seria legal de acompanhar, de assistir, fica lá à disposição de vocês. Mas eu volto logo mais, espero você. Um beijo, tchau. Tchau.